Então vamos lá, entendendo o básico aí sobre camadas, vamos começar com algumas ferramentas, né? Então vamos começar editando uma imagem. Aqui, ó, se você quiser, pode fechar essas abas, clica no X. Eu não vou salvar ainda isso aqui, porque não é nenhum projeto ainda, eu vou clicar em não. Nós vamos fazer aqui um projetinho, depois a gente vai salvar, eu vou explicar tudo sobre salvar. Vou fechar essa outra aba também e vou clicar aqui em arquivo, abrir. Clique em arquivo abrir e vai lá na pasta do curso, procura aí a pasta do curso, né, e entra na pasta arquivos. Lá dentro vai ter uma pasta de imagem. Todas as imagens que eu utilizar nesse curso eu vou estar mantendo aqui para vocês. Não significa que exatamente você tem que utilizar essa mesma imagem. Você pode ir no Google, pegar uma imagem qualquer lá e utilizar, ou pegar uma imagem do seu computador. Por exemplo, essa imagem que eu vou utilizar aqui vai ser somente para mostrar para vocês as ferramentas de seleção. Pode ser qualquer outra imagem que você tenha aí, né, dentro do seu computador. Abrir uma imagem qualquer, vem aqui, ó, no conjunto de ferramentas ou na barra de ferramentas, e na segunda ferramenta, que é essa ferramenta à direita, a ferramenta de seleção, nós vamos ter algumas opções para poder selecionar. Quando eu quero selecionar uma área de forma retangular, eu pego essa ferramenta de seleção retangular, que é a primeira ferramenta do conjunto. Clico, seguro e arrasto para fazer uma seleção em forma de retângulo. Pronto. Dessa forma aqui, eu fiz uma seleção em todo o meu objeto. Ficou quase tudo, né? Ficou um pedacinho aqui para fora. Ah, mas e aí? Ficou um pedaço errado. Eu quero repetir essa seleção. Todas as vezes, para poder cancelar uma seleção, você pode vir aqui em selecionar e clicar cancelar seleção. Porém, é muito trabalhoso ficar fazendo isso toda vez. Isso é uma coisa que você vai precisar o tempo todo, eu te garanto isso. Então, é um dos comandos que compensa vocês tentarem aí decorar, que é o Ctrl D. Toda vez que eu fizer uma seleção que não ficou legal, Ctrl D para poder recriar ela. Ela sai, então, e você consegue fazer outra. Então, eu fiz uma seleção. Vamos supor que eu terminei de editar. Quero finalizar isso. Ctrl D novamente. Para que serve uma seleção? Para você marcar uma área na qual você vai fazer uma modificação ou uma edição. Isso é muito importante, nós vamos ver aqui então de forma prática, né? Beleza, além dessa ferramenta de seleção retangular, eu tenho seleção de forma elíptica, né? Por exemplo, aqui a área do olho é mais parecida aqui com uma seleção elíptica. Então, dependendo da seleção que eu for fazer ou do objeto na qual eu for selecionar, ó, essa ferramenta me dá uma seleção mais próxima daquilo que eu preciso, que é uma seleção em forma aí de elipse. A mesma coisa, se você precisar de uma seleção 100% igual, criada de forma uniforme, lá, um retângulo, um círculo perfeito, né, ou um retângulo perfeito no caso da outra, você pressiona Shift. Toda vez que você precisar de criar um objeto de forma perfeita, editar, redimensionar, é com a tecla Shift. A tecla Shift vai te dar então a exatidão aí, né, a perfeição na criação dos objetos. Então aqui ele cria um círculo perfeito. Se eu solto o Shift, o círculo pode ficar achatado, ó. Então, sempre que você precisar, utilize o Shift. Ah, criei ela, né? Quero cancelar a seleção. Muito aluno faz isso aqui, ó, na afobação pressiona Delete. Ele vai apagar a área em que estava selecionada. Ok, aconteceu isso, não desespere. Utilize o que eu ensinei para vocês, que é as formas que você tem para desfazer. Pode ser através do histórico, né? Ou pode ser, aqui no histórico, aliás, eu coloquei do lado aqui, ó. Pode ser através do histórico, clicando acima para poder desfazer, ou pode ser utilizando o comando Ctrl Alt Z, que desfaz aí o último ou os últimos recursos, né? De acordo com o que você pressiona, ele vai desfazendo. Perfeito. Desfez, eu quero desfazer a seleção, tirar a seleção, Ctrl D. Somente com a prática vocês vão conseguir isso aí. Aqui nós temos outras ferramentas que praticamente eu nunca utilizo, tá joia? Que é o letreiro aqui de linha única, que faz uma seleção em linha, ó, horizontal. E tem uma outra que faz uma seleção vertical. Eu só utilizei isso aqui uma vez em um projeto meu que foi para fazer uma separação para uma revista. Então eu precisei de criar aqui algumas linhas lá de demarcação, então utilizei, mas assim, é coisa raríssima você precisar de fazer uma linha de forma aqui selecionável, né? Então, beleza. Agora, existem configurações para essas ferramentas. As ferramentas de seleção também têm configurações na barra de propriedades. Por quê? Em alguns momentos eu vou precisar de ter várias seleções múltiplas dentro do meu projeto, com as próprias linhas aqui, como eu estava falando. Eu posso ter então várias linhas selecionando de forma horizontal, vertical. Então nós vamos verificar na próxima aula quais são as propriedades que eu tenho aqui, né, para essas ferramentas de seleção.